Vamos voltar aqui para o Brasil, Débora, porque tem notícia importante na seara econômica e quem vai trazer a informação junto com a gente é a Renata Varandas. Na semana que vem, o governo quer anunciar, o Palácio do Planalto pretende anunciar o corte de despesas que está sendo tão aguardado que a gente aqui na CNN já trouxe algumas informações ao longo do dia. O próprio ministro Fernando Haddad da Fazenda tratou disso, mas a Renata Varandas puxa o bonde aqui desse prazo e depois eu complemento, que é uma apuração da gente em conjunto. Bem-vinda, boa tarde, Renata. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Puxa o bonde junto com você, Yuri, porque foi a apuração conjunta hoje de manhã. É isso. Apesar do ministro Fernando Haddad ter certa parcimônia aí para dizer quando que vai ser anunciado esse pacote de medidas, a expectativa do Palácio do Planalto, mais especificamente a da Casa Civil, é de que já seja anunciado na semana que vem. A Fazenda e a Casa Civil se entenderam ali em relação ao conteúdo de todo esse texto, de todo esse pacote, e agora a Casa Civil está correndo aí contra o tempo para poder acertar os últimos detalhes do texto, aparar as últimas arestas jurídicas também e fazer conta, ver quanto que isso vai representar de fato de corte. Agora, apesar de demonstrar calma, o Haddad não, calma, a gente não tem pressa, tem pressa. O governo está com pressa para poder anunciar isso, o mercado está muito ansioso porque o ministro tinha falado que não tinha data, isso acabou deixando o mercado bem ansioso com essa história, mas tem pressa porque sabe que mostrando, fazendo esse gesto, demonstra claramente para o mercado que o governo está disposto a reduzir despesa, está disposto a cumprir todas as regras fiscais e, claro, tudo isso acaba reduzindo também a desconfiança do mercado. Agora, o que é interessante é que, apesar de ter uma certa resistência, diz que o presidente Lula reagiu muito bem e comprou bem a ideia. A gente já viu o presidente falando mais de uma vez, inúmeras vezes, vocês precisam me convencer da importância do corte de gastos, né? Às vezes a gente vê o presidente um pouco mais reticente em relação a esse assunto, mas parece que a coisa ali foi tão bem azeitada que o presidente reagiu muito bem. Aí eu perguntei para umas fontes da Fazenda, mas o que fez o presidente reagir tão bem? E aí eles me falaram, Renata, a cereja do bolo foi a indicação da agência Moody's que veio e que quando veio demonstrou... Deu uma falhadinha aqui na nossa conexão ali com Brasília. Deixa eu ver se já voltou. Acho que tem. Agora temos de novo Débora Bergamasco e Renata Varandas. A nossa distância, às vezes, dá essas surpresas. Mas enquanto a Renata não volta aqui para o ar, vou pegar desse ponto que ela deixou, dessa cereja do bolo, que é a questão da Moody's. Pronto, Renata, pega da cereja do bolo da Moody's, depois eu complemento aqui do quanto que isso pesou ali na estratégia de convencimento do presidente. Voltei, Yuri, só para amarrar mesmo. Que pronto, a cereja do bolo foi essa indicação da Moody's que, de fato, demonstrou para o presidente, porque a gente sabe que tem muito fogo amigo dentro do governo, então a história de cortar gastos, toda vez que o ministro da Fazenda abre a boca para falar em corte de gastos, ele recebe um monte de fogo amigo dentro do governo, porque aí dentro do próprio governo começam, mas vai cortar gasto de programas sociais, não pode, enfim. Então tem tudo isso, tem essa dificuldade. E quando veio a indicação da Moody's, isso mostrou para o presidente, que é a pessoa que mais importa para o ministro da Fazenda, no caso, o quão importante era o trabalho dele de fato, fazer esse corte de gastos e ter responsabilidade fiscal. Então, me falaram na Fazenda, ele foi com o coração muito mais aberto aí para poder ouvir as propostas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Diz que ali deu uma virada de chave, Yuri. É isso, exatamente isso. E essa perspectiva real, concreta, de que possa se obter, Débora, o grau de investimento ainda neste mandato. Vale lembrar que o governo conseguiu isso quando Lula era presidente e colheu os frutos de ter esse grau de investimento, o fluxo de investimento estrangeiro no país e o quanto isso é benéfico para a economia, o quanto isso ajuda
nesses outros desafios fiscais e econômicos do país, e é um caminho que está aberto no horizonte. Não é algo que, olha, a gente vai fazer, vai roer o osso agora e quem chegar no Palácio do Planalto no próximo mandato, seja do mesmo campo ou pior, seja do campo adversário, pior na perspectiva do atual governo, né? Fazer o trabalho mais difícil e quem vai colher os louros ser um presidente do campo adversário, isso é o que nenhum político gosta. Mas deixaram claro que isso é possível de acontecer agora. Uma das questões, das dificuldades, e por isso que é importante esse timing da informação que a Renata Varandas traz, é que a preocupação é o quanto tudo isso depende de agenda do Congresso Nacional. O ano agora, o calendário deste ano está apertado. Não por acaso, quando o ministro fala é emenda constitucional, tem um tempo mais dilatado. A ministra Simone Tebet também vem e fala, isso aqui está olhando para 2025, 2026, tem tempo para ser aprovado no Congresso. Mas a grande questão é que, ao botar o bloco na rua para valer, dizer, olha, queremos cortar os gastos. Como? Assim, assado, desse jeito, daquele outro jeito. E quem vai vir explicar daqui a pouquinho esses jeitos é ninguém menos do que Thaís Herédia, mas a grande questão é essa, quando se começa a dar concretude para quais medidas vão ser feitas para cortar gastos e dar um mínimo prazo para que isso seja colocado em debate público, essa é a expectativa, o caldo que se queria criar e por isso esta questão do timing se tornou tão importante, Débora.